E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui mais uma vez a pedidos, né? Dando uma de blogueiro, que é algo que você já sabe que eu gosto muito de fazer, só para dar uma revisadinha no conteúdo da avaliação, tá bom? Que vocês vão fazer na próxima quarta, Dia dos Namorados, uma prova assim bem apaixonante, tá bom? Já que como eu disse em sala, já que vocês não têm idade para namorar, o crush vai ser a prova, tá bom? Então, gente, a prova tá muito facinha, tá bom? Coloquei um conteúdo bem de boa, aquele esquema que a gente combinou vai valer só 8 pontos, porque 2 pontos são da Feira Cultural, não vai ter nenhum tipo de dor de cabeça, tá bom? Bem tranquilo mesmo. Vocês vão reparar que eu tô olhando pra cá de vez em quando, porque eu tô com o celular apoiado no computador, justamente com a prova aberta. Então, a prova de vocês tá aqui, assim eu consigo dar uma olhada, presta atenção, se quiser anotar aí, anota, tá bom? Compartilha o vídeo com os amigos, não deixa ninguém ficar sem ver, assiste quantas vezes quiser, assim tendo registrado, tem essa facilidade. E assim eu consigo dar uma consultadinha, tá bom? Então, primeira coisa, gêneros textuais, regulamento e romance. Putz, grilo, professor, não me lembro, mas já esqueci tudo. Fácil. Regulamento, gente. Primeira coisa, objetivo. O regulamento serve para ditar as regras de funcionamento de algum lugar ou de algum grupo de pessoas, ou os direitos e deveres de um grupo de pessoas. Muito fácil. Então, por exemplo, regimento escolar, que é um tipo de regulamento. Direitos e deveres de alunos e funcionários, certo? Mas, basicamente, as regras de funcionamento desse ambiente, que é a escola. Outro tipo de regulamento que a gente tem, a legislação do Brasil, direitos e deveres da nossa população, regras de funcionamento do nosso país, regras de convivência do nosso país. É isso, muito fácil. Como a gente viu, o regulamento ele costuma ter um registro muito formal, porque é um documento oficial, é uma burocracia muito grande, não é só você escrever e começar a usar. Não, ele precisa ser autenticado, passar por cartório, tem toda uma burocracia, né? Como a gente viu, mais de 200 páginas costuma ter, um monte de lei. Então, é um registro muito formal, sim. Então, não adianta colocar registro informal, palavra de qualquer jeito. Um exemplo clássico, né, é professor. No regimento escolar não vai aparecer professor, geralmente, né? Vai aparecer docente. O que é docente? Professor, só que de um jeito muito formal. Em vez de aluno, vai aparecer discente. O que é discente? Aluno, só que de um jeito muito formal, certo? Então, por isso, a gente tem uma divisão geralmente em tópicos. Como assim? Que tem a ver? Tudo a ver. Porque pensa, você vai ler um regulamento que vai falar dos seus direitos, vai falar dos seus deveres, e você não vai entender nada, porque o registro é muito formal, pelo menos é em tópico, assim fica mais fácil de compreender, são frases mais curtas, certo? Então é por isso que ele é organizado assim. E de modo global, geralzão, como que ele se organiza? Então, primeiro são as sessões com C cedilha e não com 2 S, porque 2 S é sessão de cinema, sessão com C cedilha é sessão de regulamento. Então, é como se fosse um capítulo. Imagina o regimento da nossa escola, que é um exemplo fácil de regulamento. Ela é dividida em sessões. A primeira sessão vai ser, por exemplo, alunos. Então, é como se fosse um capítulo que vai falar só dos alunos. Segunda sessão, funcionários. É como se fosse um capítulo que vai falar só dos funcionários. Aí, dentro das sessões, a gente tem a divisão em artigos. Artigos são como se fossem tópicos dentro das sessões. E aí, então, são subdivisões. E dentro dessas subdivisões que são os artigos, tem mais uma subdivisão, que são os tópicos mesmo, menorzinhos. Esses sim, são aqueles tópicos claros de entender que são os incisos. Então, sessão, dentro da sessão artigo, dentro do artigo inciso. O inciso são os tópicos que costumam aparecer em números romanos, como a gente viu aquele textinho no livro dos direitos dos idosos, né? Então, bem tranquilo, tá? Que mais? O salvador da pátria, né, gente? Parágrafos. Por que salvador da pátria? Porque como a gente viu, é muita burocracia. Imagina se toda vez que uma regra, um direito, um dever precisasse ser alterado, a gente tivesse que publicar um novo regulamento, um novo regimento, seria uma dor de cabeça. Então a gente tem o parágrafo, que costuma fazer 3 coisas principais: corrigir, explicar e exemplificar. Corrigir uma informação, aquela informação não vale mais, por exemplo, mudou aquele inciso do regulamento, é só eu colocar um parágrafo ali embaixo e colocar: a partir da data tal, o inciso tal, que dizia tal coisa, para de valer, a nova regra é tal. Então pronto, coloquei um parágrafo ali no meio, não preciso mudar todo o regulamento. Outra coisa, explicar, às vezes aquele inciso não está muito claro, coloco um parágrafo ali embaixo, explico o que estava escrito naquele inciso. Exemplificar, até estava bem explicado, mas eu não entendi em que caso eu vou usar. Enfia um parágrafo ali no meio, aquele parágrafo ele vai exemplificar, citar exemplos para aquilo que foi dito antes. Não confunda explicar com exemplificar, tá bom? Explicar é tornar algo claro, certo? Então você pega aquilo, destrincha, fala de uma maneira mais fácil. Já a exemplificação é mencionar exemplos práticos mesmo daquilo, ou até mesmo exemplos teóricos, mas mencionar exemplos, tá bom? Então, esse é o regulamento. Fácil, né, gente? Vamos combinar? Muito fácil. Aí, o que mais que eu coloquei? As figuras de linguagem, eufemismo, hipérbole e ironia. Também, gente,
top conteúdos fáceis, gente. Vamos combinar. Por quê? Figuras de linguagem a gente já sabe, né? São possibilidades que a gente tem na nossa língua para escrever ou falar algo no sentido figurado. Como assim? Sem ser literal. Então eu digo alguma coisa, mas eu não quero dizer exatamente aquilo. Eu quero dizer uma outra coisa, mas eu quis enfeitar, quis dizer de uma maneira diferente. Ou para amenizar aquilo que eu tô falando, ou para tornar aquilo engraçado, vai depender. Primeiro é a ironia. Ironia, né, que vocês não conhecem, né, nunca usaram. Ou seja, exemplo de ironia. Então, você afirma o contrário daquilo que você quer dizer para provocar humor no seu texto. Então, você acabou de comer uma comida que estava muito ruim. Aí você vai falar com a pessoa que está do seu lado comendo junto e fala, nossa, tá uma delícia, hein? Tá ruim, mas você disse que tá uma delícia, para causar um humorzinho ali com o seu amigo, você afirma o contrário. Então, professor, ser engraçado é usar ironia? Não necessariamente. Ironia é você afirmar o contrário do que você quer dizer para provocar humor. Fácil. Aí tem a hipérbole. Hipérbole, começa com hiper. Hiper quer dizer muito, então hipérbole é um exagero. Então, você combina com seu amigo de se encontrar na praça de alimentação do shopping às 5 da tarde. Ele chega às 5h15 e você fala, nossa, eu tô há 5 anos aqui já te esperando. Faz uma eternidade que você disse que ia chegar e não chegou. É óbvio que não faz 5 anos. É óbvio que não faz literalmente uma eternidade, até porque eternidade é para sempre. Mas você tá exagerando. Isso é hipérbole. Em compensação tem o eufemismo, que é como se fosse o contrário da hipérbole, é você amenizar. Então você vai dizer algo que é muito impactante, então em vez de você falar aquilo, você fala de uma maneira um pouco mais leve. Exemplo tradicionalzão é o do morrer. Às vezes é muito impactante você falar que alguém morreu, então você fala que aquela pessoa faleceu, que aquela pessoa se foi, que aquela pessoa partiu. Isso é um eufemismo, tá bom? Tranquilo, figuras de linguagem também, né, gente? Aí a gente tem as orações sem sujeito e de sujeito indeterminado. O que é uma oração sem sujeito? Temos 2 casos principais. Ou para falar de fenômenos da natureza, então choveu muito ontem. Quem choveu? Quem praticou a ação de chover? Não existe um sujeito que consiga chover. Eu não consigo chover, não sei se vocês conseguem. Então se eu digo que choveu muito ontem e alguém me perguntar quem choveu? Deus choveu? A chuva choveu? O dia choveu? Você choveu? Não tem. Não existe um sujeito que consiga praticar a ação de chover. Então é uma oração sem sujeito. Ela tem só um predicado, certo? Quando mais? Nevou, ensolarou, esse tipo de coisa, esse tipo de oração. Vai achando que é só na sala de aula que você tem interrupção durante a explicação. A moto faz o papel de vocês, de alguns de vocês. Pronto. Então, até perdi o foco. Orações sem sujeito, lembrei. Então, isso é oração sem sujeito, geralmente com fenômenos da natureza, mas eu disse que são 2 casos. Geralmente isso acontece também com os verbos ter e haver no sentido de existir. Então, se eu falo, por exemplo, há 5 pessoas na sala ou tem 5 pessoas na sala, quem pratica essa ação? Não existe. Não tem como eu dizer que eu tenho 5 pessoas na sala. Não, eu só digo que tem 5 pessoas na sala. Quem tem essas 5 pessoas? Não sei, é a sala que tem? Não, porque eu disse que estão na sala. E não é a sala que tem. Então não tem como, certo? Há 15 alunos em tal turma. Quem há esses 15 alunos? Não tem como. Tem como eu saber o que há. Há 15 alunos, mas quem que há esses 15 alunos? Quem que é o sujeito que pratica a ação de haver os alunos? Não existe oração sem sujeito. E sujeito indeterminado é aquele que existe, em algum lugar ele está, mas eu não tenho como descobrir na frase. Exemplo classicão, vende-se esta casa. Quem que vende esta casa? Não sei. Ele, ela, o vendedor, a imobiliária, não sei. Mas eu sei que alguém vende, porque vender é uma ação que precisa ser praticada. Não é igual chover. Vender tem como praticar, precisa ser praticado. Mas eu não tenho como saber como nessa frase, certo? Outro exemplo, me disseram tal coisa. Quem me disseram? É terceira pessoa do plural, eles ou elas, os dois encaixariam. Eles me disseram ou elas me disseram. Mas tem como eu saber se é eles ou se é elas, só por essa frase? Não tem como, é uma oração que está com um sujeito indeterminado. Beleza? Muito fácil. E por último, as vozes, né, que a gente viu por fim agora, né, nessas últimas semanas aí, voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. A voz ativa é aquela que segue a ordem direta, que tem um sujeito, um verbo e um complemento, e esse sujeito a gente chama de sujeito agente, porque ele pratica uma ação, ele age. Então, deixa eu pensar, um exemplo igual eu coloquei na sala, né, o tiro acertou a cabeça do rapaz. Eu sei que é um exemplo meio impactante, mas eu gosto porque fica mais na cabeça. Foi esse exemplo que eu usei na sala, eu acho, né? O tiro acertou a cabeça do rapaz. Então, quem que é o sujeito? Quem que acertou a cabeça do rapaz? O tiro é o meu sujeito. E esse sujeito, ele é agente, porque ele agiu, ele praticou a ação
de acertar a cabeça do rapaz. Isso é a voz ativa. Na passiva eu inverto, eu pego o complemento do verbo e transformo em sujeito, mas ele não é um sujeito agente, porque ele sofreu a ação, ele é paciente. Então, por exemplo, a cabeça do rapaz foi atingida pela bala. Quem que é o sujeito? Quem que foi atingido pela bala? A cabeça do rapaz. Só que a cabeça do rapaz que praticou a ação de atingir? Não, ela foi atingida, ela sofreu. Então, na voz ativa, o sujeito é agente, ele pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito é paciente e ele sofre uma ação, tá bom? E geralmente, né, na voz passiva a gente tem uma locução verbal, 2 verbos juntos. Então, pensa, ó, na voz ativa, a bala atingiu, um verbo só. A cabeça do rapaz foi atingida, 2 verbos, tá bom? E tem ainda a reflexiva. A reflexiva é muito louca, porque o nome, na verdade, já dá uma sugestão, né? Pensa, um reflexo. Tanto o sujeito pratica a ação, quanto sofre a ação. Então, se eu falo que eu me machuquei, quem que machucou alguém? Eu. Quem que foi a pessoa machucada? Eu. Então, ele é um sujeito reflexivo, ele tanto sofre quanto pratica ação. Eu sempre me cobro muito. Quem que cobra? Eu. Quem que é cobrado? Eu. Então, é um sujeito, uma voz de frase reflexiva, tá bom? É isso, pessoal. Muito fácil o conteúdo da prova de vocês. Fiz bem mamão com açúcar, easy peasy, tá bom? Dá uma estudada aí. Não precisa virar à noite estudando. Estuda com antecedência, dorme, porque o sono faz a nossa memória agir, tá bom? Faz o conteúdo gravar na cabeça, se alimenta bem, se hidrata bem, bebe bastante água no dia da prova. Não tanto para não ficar indo fazer xixi no meio da prova, mas bebe um pouquinho de água, tá bom? Que também faz bem pro organismo, para se concentrar. E é isso, gente. Compartilha aí com os amigos de vocês. Tem essa possibilidade, tirem dúvidas e fico à disposição. Um abraço e um beijo no coração de todos. Até!